Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Mais um Tokenização para vocês. E, gente, quando a gente fala de tokenização de ativos, a gente tem que pensar em blockchain, smart contracts e tudo mais. Por isso, o assunto do podcast de hoje é blockchain e vamos focar nisso. Para isso, trouxe o cara que é especialista em blockchain, Pedro Magalhães. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Flávia. Obrigado a toda a equipe. Obrigado aí que vocês estão, quem está assistindo, que está escutando o podcast. Boa. Pedro, conta um pouquinho da tua história, tua relação com o mercado, tua relação com blockchain. Conta aí pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Eu sou, na verdade, assim, eu sempre fui, né? Não sempre fui, mas assim, a grande parte da minha vida é entusiasta de tecnologia. E aí, nos últimos 20 anos dedicado à programação, desenvolvimento, software, né? Tenho bastante, né, assim, desde passagens como front-end, back-end, tá, gente? Front-end e back-end, mas é o seguinte, é o restaurante, né? É o quem tá servindo ali a apresentação daquela comida elegante, e o back-end é o pessoal lá na cozinha, lá trabalhando, ralando. E nos últimos anos também dedicado bastante à blockchain, né? E aí, quando eu falo blockchain, eu falo desde a tecnologia da blockchain, desde os casos de uso de blockchain e desenvolvimento usando blockchain, né? Você se deparou com blockchain lá atrás, né? Até antes, no backstage, a gente estava conversando, blockchain lá em 2016, 2017. Você conhece a tecnologia, você começa a usar Bitcoin e tudo mais, e começa a entender mais a tecnologia e se apaixonar, né? Porque quando a gente entende, a gente acaba se apaixonando. Isso, e primeiro assim, eu acho que o Bitcoin ele foi apresentado, né, para todo mundo tem a sua própria história com o Bitcoin, né? E a maioria fala, nossa, eu ia ficar rico, eu deixei de ganhar dinheiro. 90% das pessoas têm essa mesma impressão com o Bitcoin, né? Mas a verdade é que sim, eu fui introduzido ali, me foi apresentado o Bitcoin de uma maneira mais tranquila possível, né? Que era para comprar armas e skins de jogos, principalmente de Counter-Strike, mas entendendo como é que era fundamental, a parte fundamental do Bitcoin, como é que funcionam as transações, como funciona a blockchain, eu comecei a ficar apaixonado, né? Comecei a me encantar pela tecnologia e desde então, né, o bichinho me picou. E o bichinho, enfim. E o que é legal, né, é o quanto, quando a gente entende, né, as pessoas fazem muita relação de blockchain com cripto e faz todo sentido, mas quando a gente entende que blockchain não está relacionado só a cripto, é uma tecnologia que permite muito mais transparência, segurança, redução de custos, e aí quando a gente tem esse clique e vê a importância da tecnologia blockchain para a economia, tudo faz sentido. Por isso que eu queria explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que ainda não entende direito o que é blockchain, eu queria que você explicasse o que é blockchain. Por que blockchain é tão importante? Como que funciona essa tecnologia? Por que as pessoas têm que ficar de olho nisso? Assim, eu sempre uso, né, a blockchain, ela é uma tecnologia disruptiva, né? O que acontece com as tecnologias disruptivas? Elas criam, né, esse impacto muito grande no mercado. Inteligência artificial também é uma tecnologia disruptiva e blockchain, ela é tão disruptiva contra a IA, né? E a blockchain, imagina o seguinte, imagina um livro. Lembra aquele contava, vamos voltar lá nos primeiros bancos ali, né, que teve. Imagina aquela pessoa lá sentada e anotando, né, quem era fulano, né, eu anotando da onde que está a conta, quanto tem de saldo, e para onde que vai, né? Então ele pega aquele caderninho e fica lá anotando. Então vem a outra fulana transferir o dinheiro para outra pessoa, ele vai lá e fala assim, Maria transferiu dinheiro para José e agora o saldo dele é tanto. E aí você vai, né, aumentando, vai escalando a coisa, mas assim, a função principal da blockchain é ser um livro de registro. Essa é a função. Agora, existe uma tecnologia por trás da blockchain, que é que faz as validações, que é que traz as camadas de criptografia, né? Porque, na verdade, eu sei que muitas pessoas, elas associam a questão das criptomoedas, a escândalos, tudo aquilo que aconteceu. Mas a criptografia, ela é desde a Primeira Guerra Mundial, as pessoas usam criptografia, né? E aí você, somado à criptografia, é uma tecnologia de registro, você tem um criptoativo, uma criptomoeda. Então, nada mais é que uma tecnologia usando criptografia, né? O que eu acho legal até, né, como a gente está conversando, blockchain, né, cadeia de blocos na tradução literal aí da situação. Você citou esse exemplo como era feito antigamente, no livro registro. O problema disso, de como era feito antigamente,
é que a pessoa poderia escrever alguma coisa errado. E aí tudo, cara, tudo era alterado. Então, assim, não tinha uma segurança de que realmente o que a pessoa anotou ali estava certo e estava tudo correto. Ela poderia errar alguma coisa. Não tinha uma transparência, né? Então, a blockchain, ela traz isso. Ela traz esse livro-registro, ela deixa esse livro-registro moderno, mais seguro, né? Então, ela traz toda essa transparência para as pessoas e ela traz a segurança. Então, você vai continuar, de alguma forma, anotando tudo. Só que você vai anotar em blocos. E esses blocos, eles são muito transparentes, né? Quando a gente fala aí, pensando em Bitcoin, por exemplo, pensando no bloco ali, você consegue acompanhar, ver tudo o que está acontecendo, você consegue ter segurança, por quê? Porque as informações estão lá, elas não podem ser alteradas, né? Então, isso traz toda a segurança. Por isso a tecnologia é tão incrível e por isso essa tecnologia, ela pode ser utilizada em diversos setores. Então, eu acho que isso é o tão apaixonante, porque para mim, quando eu entendi isso, eu falei, cara, o negócio não é cripto, tipo, sim, eu amo cripto, eu sou super cripto, mas o negócio é blockchain, olha que incrível essa tecnologia. E quando você entende o valor dela, você fala, é isso, vai servir para tudo. E assim, porque a gente está acostumado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, vou fazer uma transferência para você, eu vou lá e faço um Pix, né? Aliás, né, o Pix também usa criptografia, né? Exato. Então, por que não poderíamos dizer que é uma criptomoeda, né? Porque está usando uma cripto, mas a gente está assim, a gente está resumindo muito, né? Mas assim, eu quando faço uma transferência para você, faço um Pix, eu confio no sistema, eu confio no Banco Central, né? E eu confio, há uma confiança ali. Agora imagina a seguinte situação: você precisa fazer uma negociação com alguém da Somália. Quem você vai confiar nesse arranjo todo, né? Você vai confiar em qual Banco Central? Qual Banco Central vai confiar em quem? Que tipo de nível de confiança a gente precisa ter? Então, assim, para fazer esse tipo de negociação entre nós aqui, que nós confiamos no nosso sistema, funciona muito bem. Mas a blockchain, ela vai muito mais além disso. A gente começa a confiar na criptografia, no algoritmo. Então, a gente pode ter partes que a gente confia, a gente faz todo o arranjo, toda a negociação usando contratos inteligentes. Então, assim, muito bem o que você falou, a gente tem a cadeia de blocos, e aí essas cadeias de blocos a gente volta com aquela analogia que a gente fez do livrinho. Então aquele livrinho anotando qual que é a origem, qual que é o destino, qual que é o saldo. E quem está fazendo, quem está escrevendo isso? É o próprio algoritmo. É o próprio algoritmo que faz todas essas verificações, todas essas validações de origem e destino. E não tem nenhum ser humano gerenciando isso. Mesmo eu, como desenvolvedor, eu não posso alterar o meu saldo. Eu não posso alterar o destino. Eu não consigo. Então, assim, por isso a disrupção, né, dessa tecnologia. É uma tecnologia tão confiável, tão sólida, que se poderia implementar qualquer outra coisa, né, que utilize blockchain e que esses dados sejam mutáveis. Até uma curiosidade, né, gente, assim, quando a gente fala em cripto, tudo, que as pessoas associam blockchain à criptomoeda, antes de ter o Bitcoin, tiveram outras tentativas de criar uma criptomoeda, só que não deu certo por conta do gasto duplo. Então, como que ia garantir que aquilo realmente não ia ser enviado, enfim, problemas, né, de gasto duplo. E aí vem Bitcoin, que traz blockchain, que traz todas essas questões, que traz toda essa segurança. E isso é extremamente incrível. Então, a blockchain, ela traz realmente toda essa transparência, essa segurança. E aí, a gente pode até explicar, né, porque hoje a gente tem vários tipos de blockchain. Então, a blockchain do Bitcoin é uma blockchain pública, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo. A forma, né, como essa blockchain, essa cadeia de blocos é formada, né, ela precisa dos mineradores, das máquinas superpotentes, né, que vão verificar essas transações, vão falar, tá tudo ok, vai registrar ali nos blocos. Mas, Pedro, eu queria entender quais outros tipos de blockchain existem e como que funciona? Funciona através da mineração que é feita no Bitcoin? É outro tipo? Como que é verificada as informações que são inseridas nesse bloco? Hoje a gente tem diferentes tipos de blockchains e diferentes tipos de ambientes, né? Mas a gente poderia aí resumir praticamente numa blockchain pública. São os blockchains que a gente conhece hoje como o próprio Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, outros tipos de cripto em geral, que as blockchains, os registros são feitos publicamente. Obviamente não precisa estar lá o meu nome, Pedro, ou a Flávia, mas eu sou o X3D e a Flávia é o D2448, né? Só que a gente sabe que essa é a nossa identificação. E aí, nesse arranjo todo, nessa tecnologia toda que tem sido desenvolvido, nasceu as redes privadas. Por quê? Porque simplesmente fala assim, olha, eu tenho dados dos meus clientes aqui que eu não quero
não quero publicar, né? Você tem, óbvio, tem várias aplicações que você tem a proteção de dados dos seus clientes, dos seus usuários, de quem está usando aquele sistema. Então, por que não criar, duplicar, pegar essa rede que é pública e eu faço uma versão privada que só pode ver quem eu determinar que pode visualizar, que pode gravar e pode, enfim, conectar nessa blockchain. Então, hoje a gente tem as blockchains públicas, a gente tem blockchains privadas, né? E dentro das privadas nós também temos as permissionadas, que é mais ou menos o que o Banco Central vem atuando, né? Sim, que é blockchain permissionada, então você dá permissão para alguém acessar essa blockchain, como o próprio nome diz, né? Permissionada. E faz todo sentido, né, Pedro? Até eu queria pedir para você citar alguns casos de uso de uma blockchain privada, então nesse caso, porque a blockchain pública a gente falou, Bitcoin e tudo mais, tem toda essa questão. Mas uma blockchain privada, quais casos de uso você viu, assim, que você acha interessante? Pô, faz sentido. Eu acho que o próprio sistema bancário em si, você precisa ter uma camada de proteção, né? Se a gente analisar bem como funciona um banco, ele é uma blockchain. Ele é uma blockchain usando outro tipo de algoritmo, outro tipo de criptografia, mas ele é um registro de saldos e transferências, né? E por que não eu pego esse arranjo todo, né, e migro para uma blockchain de fato? Só que para migrar, eu sou um banco, eu sou uma instituição financeira, eu sou uma IP, seja lá que tipo de atividades que eu faço dentro de um ambiente bancário, financeiro. Só que eu tenho que seguir protocolos de privacidade, eu tenho que seguir protocolos que eu preciso proteger os dados dos meus clientes. Então, nesse caso, nada mais justo do que implementar uma blockchain privada, por exemplo. Você também tem outros casos, né? De, por exemplo, você precisa ter uma blockchain privada porque você quer ter um controle da escalabilidade dessa blockchain. Então, eu tenho um jogo, né? Eu tenho um joguinho aqui de pinball, né, que seja, e aí cada vez que esse joguinho alguém ganha, ele ganha um token, né? Só que eu não quero usar uma blockchain pública porque eu preciso escalar, eu preciso ter o controle dessa blockchain de forma que só eu use essa blockchain, não ninguém mais, só eu vou usar. Por que não usar uma blockchain privada, né, para que seja, né, somente um aplicativo que use essa blockchain? Então, assim, existem vários tipos de casos de uso e até híbrida, né? Por que não? A gente talvez não foi mencionado, mas eu posso ter uma rede híbrida também, que eu tenho uma blockchain com todos os dados privados, com controle dessa blockchain, e eventualmente eu uso uma bridge, uma ponte, ou eventualmente eu faço uma conexão de uma privada para pública. Legal. Então tem vários tipos de arranjos, né? Isso é muito legal. Assim, uns exemplos até que eu já vi, assim, de uso de blockchain que eu acho muito legal, é para rastreio de alimento. Então tem supermercado que usa para rastreio de alimento. Então, para você ver todo o processo, desde lá a hora que sai da fazendinha, o alimento, até chegar no mercado. Então, você consegue fazer o rastreio desse alimento. Para registro, então, a gente já teve, inclusive aqui no Brasil, registro de nascimento, registro de casamento. Então, assim, muitas coisas podem ser registradas na blockchain. E também tem a questão de, bom, você usou a blockchain, por exemplo, o cartório, você vai lá, faz todo o processo, tem um monte de custos, um monte de gastos. Com a blockchain, você reduz gastos, né? Você reduz custos, porque você não precisa de um intermediário ali no meio. Então, você acaba reduzindo todos os custos, seja para fazer um rastreio de um alimento, né? Não, você não vai precisar de um cartório, mas você vai precisar de outras pessoas acompanhando tudo. Então, fora toda a questão de transparência, de segurança, a gente tem essa questão de redução de custos, o que é muito incrível. Por exemplo, todos os hospitais do Brasil poderiam utilizar uma blockchain. Então, se hoje eu tô aqui em Brasília, e uso o hospital daqui, mas amanhã eu tô lá em Curitiba e preciso usar um hospital, talvez, se eles estiverem conectados, eles consigam acessar todas as informações do que consta aqui na minha ficha do hospital que eu passei aqui em Brasília. Então, a blockchain, ela conecta todas as informações de forma mais segura, né? Ela traz mais toda a questão de transparência. E isso eu acho incrível. Uma questão, Pedro. Blockchains privadas, elas podem ter informações manipuladas? Elas podem ter alterações dentro? Como funciona? A blockchain, ela, por natureza, ela é imutável. Ela não pode ser alterada.
Então, assim, quando a gente fala em blockchain, uso de blockchain, eu não posso ir lá e inserir um dado sem que eu seja rastreado, sem que esse rastro seja explícito para quem está conectado. Então, eu poderia eventualmente chegar e falar, olha, esse hospital aqui, ele entrou com um insumo X, e aí eu faço, não, quer saber, eu não vou colocar esse insumo X, eu vou colocar um insumo Y. Eu posso fazer isso se o algoritmo, se a contrato inteligente tiver me liberado isso, só que tá rastreado. Aparece lá, eu mudei. Então, assim, eu consigo alterar dados, porém, esses dados ele cria rastros. Então, aparece lá que no data tal, na circunstância tal, eu fiz essa alteração. Então, eu consigo atualizar para um novo estado esse dado, mas está rastreado. Então, assim, e se eu definir que esse dado ele jamais deve ser alterado, eu também não posso alterar. Então, assim, a blockchain, de fato, ela trabalha com a imutabilidade, mas eu também posso adicionar novos dados, mas nunca apagar e reescrever. Isso é legal, isso é legal. E você consegue adicionar questões, como você falou, então, para trazer mais segurança. Então, se tiver isso, recusa, porque não tá certo. Então, isso eu acho que é uma outra camada de segurança. Uma questão, né? A gente comentou até sobre Drex, né? O Banco Central aí vai lançar o Drex final desse ano, começo do ano que vem, enfim, a gente não sabe, mas está fazendo toda essa análise. E o Banco Central está testando a Hyperledger Besu, que é uma blockchain privada permissionada. Tem muita gente, principalmente as pessoas mais relacionadas a cripto, que ficam preocupadas em relação a controle, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de congelamento de dinheiro através de uma blockchain privada, não só usando o exemplo do Drex, né? Mas o exemplo de uma blockchain privada permissionada, seja por qualquer tipo de governo, qualquer tipo de uso. Existe a possibilidade de congelar alguma coisa, de determinar alguma regra e atrapalhar todo o processo que tem ali dentro? O que acontece? Eu vejo bastante essa discussão acontecendo. O problema é o seguinte: quando a gente fala assim, olha, a blockchain ela é democrática, qualquer pessoa pode se conectar e qualquer pessoa pode criar soluções usando blockchain. E aí vem, eventualmente, o próprio governo implementando tecnologias no blockchain e muitas pessoas falam, não, o governo não. Fala, peraí, é democrático? Todo mundo pode usar tecnologia, por que não o próprio governo? Né? E aí a gente acaba entrando em conflito, assim, peraí, se todo mundo pode usar a tecnologia. Mas assim, o que acontece? Dentro desse arranjo, o Banco Central ele tem suas regulações, ele tem suas leis, ele tem seu ambiente de funcionamento. Então, congelamento de conta, ela é uma função do próprio Banco Central. E isso é claro, né, para todo mundo. Então, assim, quando o Banco Central ele decidiu usar a tecnologia blockchain, ele fala assim, não, vamos usar, vou trazer essa tecnologia para o uso do Estado. Agora, eu preciso também que essa tecnologia se adapte à minha realidade, que é o congelamento de conta. Então, assim, sim, ele tá habilitado a congelar a conta, ele está habilitado a ter um controle sobre essa blockchain. Para as pessoas que não querem usar ou que acham que existem outras blockchains, então, assim, é aquela coisa, né? Você tem uma tecnologia, quem quiser usar essa tecnologia que use, enfim, e se adapte, mas no caso do Banco Central, ele sim, ele vai implementar esses contratos inteligentes que vão congelar contas e podem fazer bloqueios, inclusive. Agora, isso pode acontecer naturalmente, né? Não precisa de uma blockchain para acontecer. Inclusive, o próprio Tether, outros stablecoins têm disponíveis também essas contas, né? Agora, o que sim é que fica rastreado. Você tem ali que na data tal foi realizado um congelamento de conta para a carteira tal. Então, assim, nem o próprio Banco Central ele poderia esconder esses dados vão estar rastreados. Vão estar rastreados. Eu acho assim, quem é muito cripto e fica contra, só não usa, né? Apesar que é inevitável, em algum momento as pessoas vão utilizar. Mas o caso é que blockchain é extremamente fundamental, é uma tecnologia super importante e a gente pode ver, né, nosso sistema econômico, a gente está muito à frente de outros países, a gente está evoluindo, ver o Banco Central adotando essa tecnologia é muito bom, de fato, mostra o quanto está querendo evoluir. E o sistema financeiro realmente, né, está evoluindo. Como que você acha que o uso de blockchain pode contribuir para o nosso sistema financeiro? Pode contribuir para um mercado de capitais, para um mercado de crédito? Como você vê essa questão? Eu acho que, assim, existe, né, diferentes tipos de pessoas, enfim, de pensamento, mas o principal é que se a gente tem uma tecnologia,
ótimo, temos a tecnologia disruptiva, mas no final das contas, a gente tem que ajudar pessoas, porque são pessoas que estão por trás disso. Então, eventualmente, poderia usar MySQL, poderia usar qualquer outro tipo de banco de dados para fazer uma tecnologia e criar um sistema. Para quem não está familiarizado, MySQL é um banco de dados open source muito utilizado, né? Mas ele é somente um banco de dados muito simples. Mas no final das contas, são pessoas que estão por trás disso. Então, assim, o Banco Central implementar a blockchain, ok, isso vai ser implementado dentro de um sistema desde as tokenizações dos ativos, real-world assets. Você tem, na verdade, assim, dá para tokenizar qualquer coisa. Qualquer mercado dá para tokenizar. Que eu tenho dados, eu faço inputs de dados, e coloco isso para dentro via contrato inteligente, coloco dentro da blockchain. Só que o principal é assim, ok, nós temos uma blockchain, isso precisa necessariamente ajudar pessoas, empresas a empreender, a montar novos negócios, que isso também tenha consequências positivas, né? Então, você tem diferentes tipos de aplicabilidade, você pode, posso pegar uma bolsa de ações e tokenizar uma bolsa de ações e vender para o exterior e que esse capital entre no Brasil e saia com fluidez, né? Eu posso fazer vários tipos de arranjos, eu posso tokenizar uma casa que vale milhões de reais e eu tokenizo de forma que esse investimento seja democratizado e distribuído, uma participação no lucro na venda, no aluguel, o que seja. Mas assim, existem tantas aplicações de usos que, no final da conta, o principal mesmo é que isso de fato melhore a realidade nossa. Né? Exatamente, porque tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo vale a pena ser tokenizado. Mas a tokenização, ela traz vantagens para diversos negócios, né? Para diversas empresas, para o mercado de capitais, né? Por exemplo, ali que tokenizando o mercado de capitais, mercado de crédito. Então, assim, a gente vê muito usabilidade, até porque hoje os processos, eles precisam de muita gente, às vezes, envolvida. Então, como a gente disse, cara, a blockchain, ela tira a necessidade de muitas pessoas envolvidas, ela tira o intermediário. Então, ela reduz custo. Então, é bom para quem? É para os dois lados. É bom para a empresa, é bom para o investidor, é bom para todo mundo. Então, todo mundo consegue se beneficiar do uso da tecnologia blockchain. Por isso, na minha visão, é uma tecnologia, assim, que as pessoas vão utilizar e nem vão ver que elas estão utilizando, nem vão saber que estão utilizando, porque vai ser algo natural daqui a alguns anos, né? Então, eu queria saber de você, assim, qual é a sua visão para a blockchain, para os próximos anos, né? Você que faz tempo olhando para a blockchain, estudando, falando disso, trabalhando com isso, como você viu a evolução até agora e como você vê a evolução daqui para frente? Eu acho que a minha visão que eu tenho de blockchain é que, assim, realmente o Brasil está muito avançado. E olha que eu já trabalhei com projetos fora do Brasil, já trabalhei para empresas, né? Só que o tipo de tecnologia, o tipo de aplicabilidade e a forma que a gente está conduzindo é único. Isso não existe em nenhum outro país assim. E às vezes a gente acaba perdendo um pouco o norte, porque normalmente nós temos aquele costume, né, de procurar documentações e referências fora do Brasil, e na verdade nós somos a referência, nós estamos criando aqui. Então eu vejo isso acontecendo bastante, eu vejo o Brasil caminhando bastante nessa direção mesmo, óbvio, a gente tem várias coisas que a gente precisa trazer, e eu vejo assim, né, muitas pessoas, quando eu trago, por exemplo, dá para tokenizar o imóvel, olha, como desenvolvedor, dá, só que a gente tem que correr atrás da questão jurídica, porque como desenvolvimento dá para fazer tudo, a gente consegue desenvolver qualquer coisa, mas existem outros embasamentos nisso, né? Então, a minha visão é a seguinte, é muito parecido, eu sempre uso a inteligência artificial, que são duas tecnologias com características muito parecidas, são disruptivas, elas foram colocadas, né, nos últimos anos de uma forma muito democrática, então qualquer pessoa consegue acessar e ter acesso à inteligência artificial, hoje em dia, assim como o blockchain. Então, eu vejo cada vez mais intensificando a questão da tokenização. A tokenização, ela vai vir, ela já está acontecendo intensamente, principalmente no Brasil. Então a gente vai trazer o Web 2 e até o Web 1, em alguns casos que está acontecendo no Brasil, e a gente vai começar a trazer para o Web 3. Então vai tomar essa corrida, veja essa corrida, ela está começando agora, mas ainda vai ficar bastante intensa. Então a gente precisa gradar para o Web 3. Quando isso acontecer, a gente vai realmente ter uma sociedade, lógico, rápida.
né? Igual esse exemplo que você falou, o plano de saúde, né? Por que não eu poderia, esses dados que eu estou gerando e alimentando um banco de dados único, com meus dados de saúde, né? Com meus dados de próprio pagamento, qual plano que eu esteja usando, até meus dados de saúde mesmo, como cliente, como usuário, né? Que eu vou ao médico, pego a receita, qual remédio que eu estou tomando. Por que não esses dados ele pode ter uma integração com outros bancos de dados, né? E por que não eu posso somar e criar um ambiente para que isso seja fácil? Então, eu tô em Santa Catarina nesse momento, mas isso acontece na prática. Se eu for para São Paulo, duas instituições não conversam entre si. Não, esse é de Santa Catarina, esse é de São Paulo. Não, para fazer esse processo você precisa nesse lugar, depois passar por esse lugar e depois passar por esse lugar. Quantos intermediários tem nisso? E aí eu passo, né, o dia inteiro girando vários intermediários e enquanto numa blockchain integrada eu poderia fazer isso em 5, 10 segundos. Então, assim, eu vejo no futuro os brasileiros cada vez mais usufruindo da tecnologia da blockchain. No final das contas, nem vão saber que é blockchain, porque vai estar tudo lindo, vai estar tudo integrado. E também, por que não o próprio, né, você utilizar a própria inteligência artificial com blockchain? Eu posso gerar análise, eu posso criar tendências, eu posso entender e estudar através desses dados que são gerados usando inteligência artificial, por exemplo. É incrível, né? É incrível o quanto o mercado evoluiu, que a gente começou esse podcast falando do livro registro, as pessoas anotando tudo mais, por quanto hoje a gente tem uma tecnologia que permite toda essa integração, toda essa facilidade, essa transparência. Então, é um mercado agora, né? Também muita gente olhando para a inteligência artificial. Então, quanto a gente deve ter um mercado, né, uma economia que vai mudar aí nos próximos 5, 10 anos. Vai ser algo totalmente diferente e vai ser algo natural para as pessoas. Então, esse é um caminho sem volta, por isso as pessoas têm que olhar para a blockchain, têm que entender realmente, né? Quem tem interesse em entender a tecnologia, entender blockchain, entender smart contract, não precisa entender a fundo, mas pelo menos entender o básico, o funcionamento e olhar muito para a tokenização, né? O que você fala, que a tokenização de ativos no mundo real é uma tendência e é um fato já que está acontecendo e a gente vai ver aí tudo sendo tokenizado daqui a algum tempo, que a tokenização utiliza blockchain, smart contracts, então uma coisa caminha com a outra. Pedro, sensacional ter você aqui. Quero deixar aberto agora para você fazer suas considerações finais e agradecer a você. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui contribuindo, né? Porque, na verdade, isso mudou também, né? Quando a gente lida com blockchain, a gente também traz com a gente a questão de Web3, de comunidade, né, de fomentar o uso da tecnologia, né? Então, eu vejo essa característica muito comum de quem está na área, é de que, a gente precisa alimentar, a gente precisa educar, a gente precisa trazer conhecimentos para que outras pessoas também saibam o que é, né? Sair dessa bolha e começar a trazer pessoas que podem se beneficiar bastante com essa tecnologia, né? Então, assim, eu acredito que tokenização, criptomoeda, eu falo cripto, eu sei que carrega esse peso de falar criptomoeda. Poderia falar moeda criptografada? Talvez ali ficaria um pouco mais. Mas, assim, essa questão de usar tecnologia, criptografia, ela vai ser fundamental. Então, o meu recado, eu gosto muito de comunicar com desenvolvedores, sabe? Então, assim, as pessoas que estão iniciando agora na vida acadêmica, ou estão saindo do ensino médio, ou estão buscando uma colocação no mercado, eu sempre falo, olha, se eu pudesse indicar, recomendar para vocês, ainda é a blockchain. A blockchain, ela tem tanto caminho para se expandir, sabe? E não tem essa questão, nossa, tem gente demais usando blockchain. Não, pelo contrário, cada vez que entra mais pessoas no mercado de trabalho, cada vez que a gente cria mais projetos, mas a gente vai precisar, é um ciclo sem fim que, né, cada vez a demanda vai ser cada vez maior. Então, assim, agradecendo novamente, obrigado pelo convite, o recado dos desenvolvedores, por favor, estudem blockchain, e é isso. Estudem porque é um potencial, né, de vocês saírem na frente dos outros, caminhar com o mercado, e quando a gente cresce com o mercado, a gente cresce em todos os sentidos, inclusive financeiramente, né, afinal todo mundo quer ganhar aí o seu e quer ganhar bem, então acho que é aproveitar aí de tudo do mercado. Pedro, como que as pessoas encontram você nas redes sociais? Você é ativo nas redes sociais? Conta aí. Sim, eu tenho o meu Instagram, né, que é o pedro.dapps, tá? D-A-P-P-S. Tem o LinkedIn, Pedro Magalhães, né? Twitter, não, é o X agora, né? Não é mais o Twitter. É o Twitter, não deixou. Até eu vi, acho que o Elon Musk falando do Twitter esses dias, deu... Isso aí.
Se ele mesmo tá errando, né? Tudo bem. Então, é o Pierre Magalhães, né? E procure na rede social, tô sempre querendo participar, tô bastante ativo. E, enfim, podem me procurar para qualquer consulta também. Muito bom. Pedro, obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre blockchain, smart contract, mercado de capitais, tokenização, tudo vocês encontram no descomplique.com.br. Lá a gente tem muita coisa, tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pedro, novamente. Até, gente. Tchau, tchau.